Bom dia, pessoal. Bom domingo a todos. Estamos aqui para mais um encontro da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial em Paranaguá. E você está convidado a estar conosco, participando desse tempo de crescimento. E vamos dar uns minutinhos agora, né, para quem estiver neste momento disponível para estar entrando e estar conosco, ok? Daqui a alguns segundinhos a gente já começa. Bom dia, Suzy, Rocia, Cirlei. Saudade de todo mundo. Que bom ver vocês por aqui. Aproveitem para pegar um caderno aí, né, a Bíblia, um lápis para fazer anotações. Porque uma escola precisa desses materiais, né? Para você anotar o que vai sendo falado, o que Deus vai falando no seu coração, que é o mais importante ainda, tá? Bom, vamos honrar, né, quem já chegou no horário. Então, você que já entrou aí, ó, que bom que você está conosco. Bom dia para vocês de novo. Quem vai chegando, bom dia, seja bem-vindo. Mas nós vamos agora iniciar o nosso estudo desse domingo. Como eu faço todo o início, nós precisamos lembrar para todos que estão participando e aqueles que estão chegando no dia, que nós estamos estudando o livro Eu, um Servo, do Charles Swindoll. Ele é um livro que trabalha as características do verdadeiro discípulo de Jesus, do verdadeiro servo de Jesus. E nós estamos trabalhando as bem-aventuranças neste momento. Hoje a gente vai estar encerrando os capítulos que tratam das bem-aventuranças, dos traços de caráter das bem-aventuranças. Esse é um livro muito bom que a gente deve ter para aprender, né? Como que nós devemos, o que nós devemos fazer, como nós devemos ser moldados, para que nós devemos ser moldados, segundo o que Deus espera de nós. Se você quiser comprar esse livro, eu sempre faço propaganda aqui da Livraria Evangélica de Curitiba, porque nós conseguimos desconto lá com eles. Se você entrar no site da Livraria Evangélica Curitiba, aevangelica.com.br, você escolhe lá o livro e no final você coloca cupom de desconto, escreve Memorial. E aí você vai ter desconto no seu livro de 20%. Só que essa compra tem que ser acima de R$ 48 para que seja entregue na sua casa de graça, tá bom? Então, se você estiver interessado no livro, corre lá. Bom, gente, nós vamos para o final, então, dos 8 traços de caráter das bem-aventuranças. Nós vimos, até então, todas aquelas características que foram deixadas por Jesus, a humildade, né? A misericórdia e outras características que nós vimos no início do livro também, como o altruísmo, tá? Tem várias. Mas nessa especificamente, onde Jesus fala ao povo, nós estaremos encerrando com, primeiro, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, verso 9, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, pois Deus as tratará como seus filhos, né? Em outra versão, serão chamados filhos de Deus. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que é ser um pacificador. É interessante notar que na Bíblia, no Novo Testamento, essa palavra em grego, pacificador, só aparece uma vez. Mas antes da gente pensar exatamente o que ela significa, nós vamos pensar um pouquinho o que ela não significa. Porque esse conceito de ser pacificador, às vezes nós podemos confundir um pouco sobre a realidade do significado. O que não é ser pacificador? Ser pacificador não significa evitar conflito, certo? Nós temos conflitos na vida, nós temos problemas na vida,
Negar esses problemas, evitando esses problemas, não faz com que eles desapareçam e nem faz com que a gente seja pacificador. Então, ser pacificador não é evitar conflitos, não é evitar confrontação. Nós precisamos fazer isso do jeito certo, mas precisamos resolver. Ser pacificador também não é ser tranquilo, calmo, fácil de se levar. Sabe aquela pessoa que tudo é 10, tudo ela aceita, só para não brigar? Isso também não é ser pacificador. Ser pacificador também não significa querer a paz a qualquer preço. Fazer de tudo para promover a paz e por isso, por causa disso, caminhar, escolher caminhos que não são exatamente os melhores. Faço de tudo porque o objetivo final vale. Também não é isso ser pacificador. E ser pacificador, principalmente isso aqui, também não significa fazer concessão em suas convicções quando são confrontados por pessoas que discordam da gente, tá? Então, não significa eu vou aceitar só para não brigar. Não. Se nós temos convicções, principalmente convicções da palavra de Deus, convicções de valores, convicções de princípios, nós precisamos defender esses valores, defender esses princípios. Não podemos abrir mão, entendendo que abrindo mão, estaremos sendo pacificadores e obedecendo o que está na palavra de Deus. Não é isso. Bom, agora que a gente pode ter uma ideia do que não é, vamos voltar então para o significado real do que é ser pacificador. A mensagem de Jesus aqui é imperativo, é ser pacificador. Olha só o que está em Romanos, capítulo 12, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha que interessante esse ser possível, porque às vezes, né, quando nós precisamos firmar, estabelecer, nos posicionar quanto às nossas convicções de fé, talvez isso às vezes não vai dar muito a favor da pessoa, talvez a pessoa não goste muito, talvez isso traga algum conflito. Mas, às vezes, na maioria das vezes que a gente pode, nós devemos manter a paz com todas as pessoas, sem abrir mão das convicções que nós temos de fé, de princípio, de valor baseados na palavra de Deus, sem fugir dos problemas que temos que resolver, mas sempre do jeito certo. Também o imperativo, a gente também percebe que é o imperativo lá em Romanos, capítulo 14, verso 19, que diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos as coisas que servem para a paz. É uma ordem, não é uma sugestão. Outro texto que está em Tiago, capítulo 3, do verso 16 ao 18, e capítulo 4, do verso 1 ao 2, diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendeis, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Esse é um exemplo claro, né, do que Jesus quer de nós como aquele que busca a paz. E aqui está dizendo o quê? Que as nossas guerras, as nossas facções, as nossas divisões, elas vêm do nosso desejo de estar com a razão, do nosso desejo de querer alguma coisa que não podemos naquele momento, do nosso desejo sempre de ter. Por isso que ele coloca aqui, vocês querem coisas para os seus deleites. Para o meu deleite, quer dizer aquilo que me dá prazer.
Então, se me dá prazer e eu quero, eu vou atrás de qualquer forma. E isso acaba provocando situações que não trazem paz, mas trazem guerra. Bom, então, percebemos o que não é paz, percebemos que paz é um imperativo, tá? E pensando em tudo isso que a gente já falou, a gente chega à conclusão que ser pacificador, então, é uma atitude também. Só que para que eu tenha uma atitude de paz, para que eu promova a paz no local onde eu estou, com as pessoas em que eu estou, eu primeiro preciso ter paz. Como que eu serei uma pessoa que promove a paz, que tem palavras brandas, que tem o coração voltado para que aquilo se acabe daquela forma, mas que se resolva do melhor jeito, se o meu coração estiver em guerra, se o meu coração estiver aflito, se o meu coração estiver perturbado? Então, primeira característica para que sejamos pacificadores é que nós tenhamos paz. E para que nós tenhamos paz, nós precisamos o quê? Depender de Deus. Porque se a gente depender das circunstâncias ao nosso redor, nós não vamos ter paz. Por exemplo, vamos olhar para o momento que estamos vivendo, né? O momento que estamos vivendo, ele envolve tantas situações emocionais que todo domingo que a gente conversa aqui sobre essa aula, nós podemos citar como exemplo. E hoje eu vou citar de novo esse momento de quarentena, de coronavírus, de dengue, de política. Se você olhar para essas situações ao redor, você acaba se desesperando, inclusive. Não dá para sentir paz com o que nós estamos vivendo. Principalmente quem tem filhos pequenos ainda, inclusive, adolescentes, olha para tudo isso e pensa, o que eles vão herdar? Que mundo eles vão receber? Nós não temos respostas, nós não temos final de quarentena, nós não temos final de economia, nós não temos resposta de nada. Essa situação que nós vivemos nos traz angústia, nos traz aflição, tira a nossa paz. Por isso que nós precisamos aprender a colocar o nosso coração na dependência de Deus. Porque quando nós colocamos o nosso coração na dependência de Deus, quando nós verdadeiramente cremos que Ele é soberano, que Ele está sobre todas as coisas, que nenhuma folha cai da árvore sem que Ele permita, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele permita, quando nós tomamos consciência disso e quando nós apreendemos isso, não aprendemos, que é só intelecto, apreendemos, que é intelecto e coração, a gente realmente se sente em paz. E aí sim, a gente tem condição de ser pacificador, de manter a paz num ambiente de guerra, porque nós entendemos qual é o caminho e nós entendemos qual é o benefício desse caminho em nossa vida. Então, não podemos esquecer disso. Efésios 4:3, ele diz: os pacificadores preservam a unidade do espírito no vínculo da paz. É isso que nós devemos fazer, preservar a unidade através do Espírito Santo habitando em nós, colocando nosso coração na dependência de Deus, sabendo que Ele tem a resposta no tempo certo, na hora certa, sabendo que nem todas as coisas serão do nosso jeito, mas confiando que é do jeito dele, que é o melhor jeito e que Ele está no controle de todas as coisas. Isso traz paz ao nosso coração. E aí sim, nós podemos ser pacificadores. Tem um poema muito interessante que está escrito num livro chamado, olha só o nome do livro, Grandes Brigas na Igreja. Alguém fez um livro com esse título. É um livro em inglês. E essa autora, Leslie, ela escreveu nesse livro um pequeno poema a respeito do que é ser uma pessoa agitada por dentro, uma pessoa intolerante, uma pessoa que é exclusivista. Isso é exatamente o oposto do pacificador. Olha só, o oposto do pacificador. Creia como creio, nem mais, nem menos. Confesse que estou com a razão, ninguém mais. Sinta o que eu sinto, pense somente como eu. Como que eu coma, beba o que eu bebo. Tenha a minha aparência e faça sempre o que eu faço. Só aí, então, eu poderei ter comunhão com você. Olha que interessante, gente. Aqui, eu queria que nós pensássemos um pouquinho a respeito das pessoas que visitam as nossas igrejas fora do tempo de coronavírus, quando nós podemos estar em nosso espaço físico chamado templo, né?
Porque como igreja nós estamos reunidos, eu aqui com vocês, todo mundo que está junto comigo. Estou vendo ali agora a Dona Vera, a Liliana, a Célia, que bom ver vocês aqui. Nós somos uma igreja, nós estamos aqui numa igreja. Mas quando nós nos reunimos naquele espaço chamado templo, pessoas chegam até nós. E nós sempre estamos também falando nas igrejas a questão da evangelização, de levar Jesus para todas as pessoas. Mas uma coisa que eu sempre gosto de relembrar é que, às vezes, essas pessoas chegam até nós e nós, mesmo através de comportamento, não nem palavras, a gente acaba excluindo aquela pessoa, porque ela não se encaixa no que nós entendemos como certo, correto. Às vezes, nós colocamos um salto espiritual, né? E achamos que estamos numa posição melhor que essas pessoas. A única questão que nos difere de algumas pessoas que vêm nos visitar que não conhecem Jesus é justamente isso. Elas não conhecem Jesus, ou conhecem e não se renderam, não se entregaram. Mas somos pecadores e precisamos da graça de Deus do mesmo jeito. Então nós precisamos entender que a pessoa não precisa estar do meu jeito, fazer do meu jeito, se comportar do meu jeito. Ela precisa estar com Deus na vida dela. E nós precisamos receber essa pessoa com amor, para que ela possa compreender, através da nossa atitude pacificadora, que ele também é bem-vindo, que ela também é bem-vindo, e que ela será aceita do jeito dela, né? Porque se Deus aceita, por que eu não vou aceitar? Isso é ser um pacificador, é ter o coração transbordante por amor, e não ter um coração legalista, que só aceita aqueles que fazem tudo certinho, como os fariseus, né? Os fariseus eram legalistas. Eles excluíam todo mundo que não andava corretamente nas regras. Mas a gente sabe, como diz lá em Romanos, que isso não é possível. Ninguém consegue viver debaixo da lei. A lei, ela mata. Por isso que nós temos a graça de Deus. Nós precisamos ter, sim, a motivação correta, precisamos buscar o que é necessário para o nosso coração, mas sempre lembrando que Deus está no controle das coisas, nos perdoando, esperando a nossa remissão, esperando o nosso arrependimento, né? E esperando a nossa transformação. Então, tá aí, né? Uma pessoa pacificadora, ela aceita as pessoas como elas são. Ela não precisa concordar com as pessoas. Ela precisa aceitar. Se Jesus não nos aceitasse, nós não estaríamos aqui. Cada um de nós aqui é diferente. E cada um de nós tem uma fraqueza, cada um de nós tem um problema sério a tratar na nossa vida, no nosso caráter, no nosso temperamento. Se Jesus não nos aceitasse, nós não teríamos condição de ter um relacionamento com Ele. Mas Ele nos aceita, mesmo não concordando com as nossas atitudes. Mas Ele espera o tempo de nós sermos transformados. Ele nos ama enquanto esse tempo vai acontecendo. Enquanto a gente erra, Ele continua nos amando. Ele tem paciência conosco. Então, isso também demonstra ser pacificador. Né? Uma pessoa que aceita outra pessoa, não precisa concordar com tudo, mas aceita, no amor de Deus, esperando que as coisas aconteçam segundo o tempo de Deus. Salomão, ele escreveu alguns versos a respeito das obras daqueles que são pacificadores. As pessoas pacificadoras, elas têm frutos, né? E Salomão escreveu alguns desses frutos. Vamos ver. Por exemplo, Provérbios 14:1, ele diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Aqui é uma característica de alguém pacificador. É uma pessoa que edifica, não é uma pessoa que destrói. Não é uma pessoa que faz confusão, mas é uma pessoa que constrói, que edifica. Outra consequência de uma pessoa pacificadora está lá em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Então, a pessoa pacificadora é uma pessoa que controla a língua e usa para curar e não para ferir. Provérbios 16:24 também está escrito: palavras agradáveis são como favo de mel. Uma pessoa que sabe usar a palavra no tempo certo. Provérbios 15:18 tem outro fruto aqui de um pacificador. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O que significa isso? Longanimidade.
demora, né? Então, o que significa isso? O pacificador, ele não sente ira facilmente. Ele demora para irar-se. Ele tem mais paciência, mais tolerância. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha que interessante, né? Deus se agrada mais daqueles que esperam para se irar do que aquele que vai na guerra, lutar, gritar, né? Tem coisa aí para a gente pensar. Provérbios 28:25. Os cobiçosos levantam contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, os pacificadores são humildes e confiantes. Olha que interessante, gente. Quantas características, quantas consequências acontecem na vida de uma pessoa pacificadora, né? Então, nós precisamos começar a pensar sobre essas características que Jesus coloca para nós como servos e, em relação a essa especificamente, pensar se nós estamos tendo um coração de pacificador. Lembrando que não é só ter uma atitude de pacificador. A atitude, quando a gente muda somente uma atitude, é porque a gente entendeu uma parte disso. Se foi somente pelo intelecto que nós aprendemos, isso vai se acabar. Mas quando nós realmente entendemos com o nosso coração, quando nós entendemos o porquê, e aí sim a gente muda o nosso pensamento e a nossa atitude vai ser constante e vai ser sempre, a gente vai poder mudar o nosso jeito de fazer as coisas. Qual é a promessa para essa bem-aventurança? Qual é a promessa para quem tem esse traço de caráter? Serão chamados filhos de Deus. Quem não quer ser chamado filho de Deus, não é verdade? Por que serão chamados filhos de Deus? Porque a paz é uma das coisas que nos assemelha a Deus. Deus, ele é um Deus de paz. Ele é um Deus que promove a paz. Ele é um Deus que traz essa característica em si mesmo. Quando nós a promovemos e buscamos e damos exemplo dela, nós nos identificamos diretamente com esse Deus. Por isso seremos chamados filhos de Deus. Pensou que gostou de ser chamado filho de Deus? Agora, que dicas eu posso ter para ser um pacificador? Como que a gente se torna um pacificador? Temos aqui algumas dicas. Primeiro, falando menos. A nossa língua pode iniciar grandes incêndios, como diz lá em Tiago, capítulo 3. Nós precisamos falar menos. Segundo, sendo menos egoístas. Disponha-se a servir, não procure uma bênção, seja uma bênção. Olha que interessante, não procure uma bênção, seja, né? Quando você é altruísta. E altruísmo é uma característica que a gente viu no início do livro. Nós precisamos ter um estilo de vida que pense no outro e não só em nós, tá? Outra dica para você se tornar um pacificador: não saia semeando contenda entre os irmãos. Não saia fofocando, não saia falando mal, não saia comentando a vida do seu irmão, né? Porque às vezes isso provoca contendas mesmo, confusão, guerra, separação, facção. E é tudo que Deus não quer. E é tudo que Satanás quer. Provocar divisão, provocar separação, provocar a morte do relacionamento. Né? Então, nós precisamos ficar atentos. Não seja você aquele que vai provocar alguma confusão entre duas pessoas. E optando pela paz. Isto é, se você não tomar uma postura de que você quer ser um pacificador, se você não tomar uma atitude de que você quer ser um pacificador, você não vai ser. Você precisa entender essa situação de ser um pacificador, entender que Jesus espera isso de você como um servo, como discípulo, e aí querer essa mudança. E aí ir atrás dessas dicas que eu coloquei aqui e outras mais, ok? A pergunta que eu faço para você pensar a respeito desse ponto é: que atitudes precisam ser trabalhadas para que você seja um pacificador? Cada um tem que responder essa pergunta por si mesmo. Existem pessoas que são pacificadoras.
tranquilas. Então, essa pessoa já está no caminho, essa pessoa já sabe como é ser um pacificador. Mas existem pessoas que não, que precisam aprender a lidar com essa agressividade, né, para ser um pacificador. Então, a pergunta é mais para essas aí. Que atitudes precisam ser trabalhadas em você para que você seja um pacificador? No seu caderninho, escreve aí o que eu preciso ser para ser um pacificador. O que eu preciso mudar no meu jeito de fazer as coisas para ser um pacificador. Ore a Deus para que Ele te mostre. E que você tenha a coragem de fazer o que é certo fazer. Porque aí você vai estar cada dia mais parecido com aquilo que Deus espera de você. Ok? Bom, e por último, nós vamos para o último traço de caráter apresentado aqui nas bem-aventuranças, que é bem-aventurados os que são perseguidos. Os que são perseguidos. Vamos ler o texto inteiro para que possamos compreender melhor o que significa isso. Eu só vou tomar aqui um pouquinho de água porque minha garganta está enroscando. Ok, já tomei aqui. Vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando te injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Fiquem felizes, alegrem-se, porque grande é o seu galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Olha qual traço de caráter Jesus fecha essa bem-aventurança. Ele começa dizendo, seja humilde. É a porta de entrada para o céu, é a porta de entrada para conseguirmos passar por todas as outras características, por todos os outros traços de caráter. E aí ele fecha as bem-aventuranças com isso aqui. Façam tudo isso, mas vocês serão perseguidos, né? Parece que esse texto, esse versículo, essa bem-aventurança destoa das outras, mas não destoa. Se você pensa no todo, aqui fecha o ciclo. Comece sendo humilde, pratique todas essas coisas, mas fique atento, você vai ser perseguido. Só que vamos destacar aqui que, primeiro, é ser perseguido por cumprir, por fazer a vontade de Deus, por viver os valores de Deus, por viver nos princípios de Deus. Não é ser perseguido por dar mau testemunho. Porque existe, sim, muito crente que dá mau testemunho. E, infelizmente, nós estamos vivendo isso agora, nesse momento, né? E eu não preciso citar, porque quem está acompanhando sabe o que está acontecendo. Dão mau testemunho e são perseguidos e dizem, mas está vendo? É porque eu sou de Deus, é porque eu sou um servo. Não é esse tipo de perseguição. Esse tipo de perseguição não é a que agrada a Deus. Pelo contrário, essa perseguição é a que envergonha o Evangelho, envergonha o nome de Deus. Nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em tempos em que o cerco está se fechando. Nós vivemos num país livre, graças a Deus. Só que, por estarmos livres, a gente não tem noção da preciosidade que é ter Jesus, falar Jesus e compartilhar Jesus. Não temos a noção ainda, de repente, de quanto nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para não sair por aí falando bobagem, para não sair por aí fazendo besteira. Quem não conhece a palavra de Deus, faz besteira sim, porque não conhece, não sabe o que ele quer, não sabe o que ele espera de nós, e acha que está certo. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que eu falo, que já falei uma vez aqui, nós, batistas, gostamos de estudar a Bíblia por isso. E você que está me escutando, que tem filho pequeno, você precisa ensinar o teu filho a importância de ir à escola bíblica, de participar de um ensino bíblico. Você em casa precisa ensinar a Bíblia para os seus filhos. Porque senão, eles não vão saber como viver. Eles vão achar que é assim mesmo. O mundo faz, é normal, eu vou fazer também. E eles precisam entender o que está escrito na Bíblia e o que não está escrito na Bíblia. E isso sim vai trazer perseguição. E nós estamos
vivendo esses momentos em que nós precisamos cada vez mais ter convicção daquilo que nós cremos, porque os valores do mundo estão totalmente invertidos. Por exemplo, os valores familiares. Como que você ensina seus filhos hoje? Que o casamento é para sempre? Ou você ensina que você pode casar, mas se você por acaso errar, você tem a possibilidade de se separar e tentar de novo. O que você tem ensinado? Porque o mundo ensina essa segunda questão, mas a palavra ensina a primeira. E talvez você pense, mas isso é impossível. Não, não é. Quando você realmente mergulha na palavra de Deus, você entende o que Ele espera de você. Você aprende a morrer para você, e você aprende a nascer para Ele, e Ele honra, e Ele faz você se dar bem também, quando você escolhe a vontade dEle. Então, nós temos que entender que precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer os princípios, os valores. Os jovens, por exemplo, a juventude hoje está fazendo tudo que ela quer, do jeito que ela quer. O namoro, por exemplo, o tipo de namoro que eles estão tendo, né? E eu já vi muitas pessoas dentro da igreja mesmo dizendo, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. Você tem que corrigir, tem que ensinar. E se depois que você corrigiu, depois que você ensinou, depois que você mostrou a palavra, o jovem mesmo assim escolher um caminho diferente, ok, ele vai aprender lá na frente, ele vai quebrar a cabeça, ele vai, de repente, sofrer com alguma situação, você vai continuar orando por ele, mas você precisa ensinar também para os seus filhos o que é a palavra de Deus. E isso sim vai trazer complicação para a nossa vida. Para nós, adultos, e principalmente porque já estamos enfrentando essa situação, né? E para os nossos filhos também. Viver conforme a palavra de Deus traz encrenca, sim, traz perseguição, traz zombaria. Nós precisamos aprender a ter orgulho disso, da palavra de Deus. Outra coisa interessante que a gente tem que destacar aqui é que Jesus não disse assim, se vocês forem perseguidos, se injuriarem contra vocês. Não, ele diz, quando você for perseguido, quando injuriarem contra você, quando falarem mal de você, quando inventarem mentiras em relação a você. Você já passou por isso? Sabe que isso pode ser um termômetro. Há quantos anos você pertence a Jesus? E dentro desse tempo, quantas vezes você foi perseguida, você foi injuriado, falaram mal de você, e você teve plena consciência que foi porque você se manteve no valor da palavra, se manteve no princípio de Deus. Você foi zombado ou zombada. Quantas vezes isso aconteceu? Existe um missionário, eu não me lembro o nome dele agora, quem era, mas esse era um termômetro para ele saber que estava no caminho certo. Toda a cidade que ele passava, ele sofria perseguição, alguns até tacavam pedra nele, e houve uma época em que isso diminuiu um pouco, e ele ficou preocupado. Então, no caminho entre uma cidade e outra, ele desceu do seu cavalo, e ele sentou na beira do caminho, e ele orou a Deus. Ele falou, eu não vou continuar enquanto eu não souber, não tiver certeza de que eu estou no caminho certo. Porque as pessoas não estão mais se importando, quer dizer que tem alguma coisa errada. Porque Satanás abandonou de me perseguir, então tem alguma coisa errada. E ele orou e se entregou ali, pediu que Deus o corrigisse no que ele estava errando, e aí prosseguiu o caminho e continuou lá na frente, né? Essas perseguições como um sinal de que ele estava realmente pregando a palavra como deveria ser pregada. Aqui tem uma outra história de um dos maiores pregadores da história da igreja, que é de Spurgeon, Charles Spurgeon, na Inglaterra. A história dele é muito legal, se você puder ler, se você puder conhecer a vida desse homem. E ele foi um homem também muito perseguido. Ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. As histórias que são contadas, registradas dos sermões deles, de conversões, é fantástica. Vale a pena ler, porque traz inspiração para a nossa vida. E ele era perseguido, sim. Perseguido por pessoas da cidade, perseguidos pela imprensa, perseguido por outros pastores, perseguido pelas próprias pessoas da igreja dele. Olha que interessante, né? Só que isso trouxe um cansaço no coração dele. Trouxe tristeza, é lógico.
trouxe um enfado. E ele começou a desanimar. E ele começou a se incomodar com isso. E quando ele começou a se incomodar com isso, o ânimo dele se arrefeceu. O ânimo dele foi acabando. A esposa dele percebeu. E o que a esposa dele fez? Ela escreveu num pedaço de papel esse trecho que a gente leu. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Essa bem-aventurança. Escreveu no papel e colou no teto, no lugar onde ele olhava toda vez que ia dormir e toda vez que ele acordava pela manhã. E isso toda vez que ele dormia e toda vez que ele acordava, ele lia esse versículo. E aquilo foi tratando a alma dele novamente, foi tratando a emoção dele novamente, e ele voltou a ser aquele homem que Deus esperava dele, usado tremendamente para a divulgação do Evangelho. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela traz libertação. A palavra de Deus traz ânimo. Eu tenho uma amiga que não está no momento, não tenho me relacionado com ela no momento, falado com ela no momento, ela está fora, ela é missionária, ela está em outro país. Mas eu me lembro que ela dizia assim que para ela memorizar versículos, ela escrevia versículos e colava na casa inteira, nos lugares onde ela tinha que trabalhar. Então, ela, quando ia lavar a louça, e a gente, mulher, sabe que é um grande tempo ficar lavando louça, né? É muito tempo na cozinha lavando louça. Ela colocava vários versículos na janela de frente para onde ela ficava, e ali ela ficava decorando esses versículos. E colocava no espelho do banheiro, no espelho de maquiagem. Todo lugar onde ela mais estava, ela colocava esses versículos. E assim ela aprendia a memorizar. Isso me fez lembrar, essa história eu lembrei por causa dessa história de Spurgeon, né? Mas por que isso? Porque nós precisamos seguir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Ela tem que estar no nosso coração. Como foi orientado para Josué, medita na palavra dia e noite, para que você não saia do caminho. Isso é para nós também. A questão aqui não é, agora eu vou fazer de tudo para ser perseguido. Não é essa a questão. Aqui é um alerta de que se você realmente fizer o que Jesus espera de você, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então não é para você sair daqui e falar assim, agora eu vou fazer barulho, agora eu vou começar a fazer alguma coisa para chamar atenção e começar a me perseguir. Não é isso. Mas você precisa sim saber se você está seguindo o Evangelho. Você está sendo o pai e a mãe que se espera de você? Você está sendo o filho que se espera de você? O que Deus espera de você, não o que as pessoas esperam de você? Você está sendo o servo que Deus espera de você? Você está usando o seu dom para a edificação da igreja como Deus espera de você? Você tem usado seus talentos para edificar as pessoas como Deus espera de você? Você tem cuidado das pessoas, buscado um relacionamento discipulador com as pessoas? Você tem apresentado o evangelho para as pessoas como Deus espera de você? Você tem tido coragem de se posicionar quando o nome de Deus é zombado, quando o nome de Deus é caluniado, quando a palavra de Deus é dita de forma errada? Você tem coragem de se posicionar e falar, não é bem assim? É isso que Deus espera de nós. É esse o ponto da última bem-aventurança. Se você fizer todas essas coisas, automaticamente você vai sofrer alguma situação. E aí você vai perceber, então eu estou no caminho certo. Mas lembre-se, é a perseguição pelo bom testemunho. Pelo bom testemunho. Que sejamos luz, que sejamos farol de paz, que sejamos bênção na vida das pessoas que nos rodeiam. Porque é isso que Deus espera de nós e é isso que vai fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Essa bem-aventurança de ser perseguido, qual é a promessa, né? A promessa é a promessa que todo crente tem quando recebe Jesus Cristo. Aguente firme, porque vai chegar uma hora em que você vai estar comigo. A promessa é a esperança de estarmos com Jesus. A promessa é o galardão. O que é galardão? Está escrito aqui, ó.
Fiquem felizes quando isso acontecer, porque é grande o seu galardão no céu. O que é galardão? Galardão são os presentes que a gente vai recebendo por estarmos andando conforme a vontade de Deus, por estarmos praticando a fé e as boas obras, por estarmos seguindo o que Deus espera de nós. E cada vez que a gente faz isso, nós ganhamos um presente, uma herança, e Deus coloca lá no nosso armário no céu, lá na nossa estante. Será que a sua estante está cheia? Será que a minha estante está cheia? Porque não há limites para se agradar a Deus. Essa é a promessa final da última bem-aventurança. Aguenta firme, não desanima, porque tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar e todos nós teremos um lugar no céu e lá nós desfrutaremos de alegria, de paz, de abundância, de não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada de ruim. Quando você pensa nisso nos momentos difíceis, pode ter certeza, isso traz paz ao seu coração. É como remédio para uma ferida aberta. Experimenta isso. Quando você achar que não tem saída, tá difícil, não aguenta mais, pense assim, não. Existe um Deus que vai nos dar um lugar no céu. Mencionar o céu como esperança é algo muito especial. Talvez nós, crentes, não pensemos muito nisso. Talvez a gente fique muito concentrado aqui, porque eu tenho Deus, Deus está me ajudando, eu consigo, ele me livra, ele me ajuda, eu posso orar, ele responde. E a gente acaba não pensando que, calma, aguenta firme em tudo, porque um dia tudo isso vai passar. Mas tem uma história que eu experimentei e eu queria compartilhar sobre a importância de lembrarmos a esperança do céu. Quando eu estive na África em 2011, com mais 13 mulheres, fomos fazer um trabalho voluntário lá e foi um tempo muito especial. E nós visitamos um hospital em Moçambique e o hospital era bem carente também. Ele não tinha recursos como nós conhecemos aqui, né? A gente fala em hospital aqui, por mais que seja o pior hospital que você conheça, você sabe que vai ter um leito, vai ter uma cama, vai ter um enfermeiro ali, vai ter um alimento. E aquele hospital tinha uma estrutura muito grande. E quando eu olhei de fora, eu fiquei impressionada até. E o rapaz que fazia aquele trabalho, porque uma vez por semana a igreja levava comida para o hospital, levava sopa para o hospital. Por quê? Porque não tinha alimento suficiente naquele hospital. E eu acompanhei o rapaz que fazia esse serviço. E quando estávamos indo para lá, o rapaz disse para mim: hoje você que vai dar uma palavra para aquelas pessoas. E eu confesso que eu tremi na hora e fiquei muito nervosa, porque eu já estava ali há alguns dias e aquele povo, naquele lugar, é um povo que sofre muito com AIDS, né? A maioria das pessoas morrem lá até os 32 anos, lá no lugar onde eu estive, por causa da AIDS. Eles não tinham alimento suficiente. Eu visitei várias casas, eu vi a condição daquelas casas, não são casas como as nossas, né? São casas de palha, de barro, eles não têm banheiro como o nosso. Isso foi lá em Beira, em Dondo. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou falar para essas pessoas? Eu vou falar o quê? Eu vou falar que creia em Jesus Cristo e você vai receber recursos suficientes para viver? Creia em Jesus Cristo e você vai ter uma casa? Creia em Jesus Cristo e você vai ter roupa? Creia em Jesus Cristo e você vai ter remédio? É claro que Jesus dá tudo isso. Mas ali era uma condição de uma cidade inteira. E eu não sabia o que dizer para aquelas pessoas. E fui orando. E quando eu cheguei na entrada daquele hospital, tinham 3 crianças deitadas no hall do hospital, porque não tinha leito para elas. Elas estavam com malária, 3 bebês. E estava muito quente, elas estavam no chão. E as mães estavam ali completamente abandonadas em si mesmas, com o rosto para baixo, magras, não tinham alimento, sentadas no chão, sem forças e sem ânimo. E naquele momento, Deus falou no meu coração: fale do céu. Fale do céu. Então eu cheguei perto daquelas mulheres
e eu estava em pé, elas estavam sentadas, elas nem levantaram o rosto para me ver. E eu me apresentei e comecei a falar sobre o céu. E falei: existe um lugar onde nada vai faltar. Existe um lugar onde existe água suficiente, alimento suficiente, onde existe saúde, onde não existe dor. E à medida que eu fui falando, eu nunca me esqueço, elas foram levantando o rosto. E depois eu falei que esse lugar se chamava céu. E depois eu falei um pouco sobre a realidade que a gente estava vivendo ali, que era uma realidade dura, difícil, complicada, mas que aqueles que recebessem a Jesus Cristo, um dia poderiam ter uma vida completamente diferente. E eu perguntei se elas gostariam de ter essa possibilidade de vida. E eu disse também que Jesus estaria com elas no momento presente. Jesus ajudaria a viver aqueles momentos presentes também. Mas que o mais importante seria o céu depois. E elas, chorando, disseram que sim. Mas o que mais me impressionou foi quando eu comecei a falar sobre a esperança do céu. A expressão naquelas mulheres. Aquele rosto caído e abatido de sofrimento foi se enchendo de esperança. Foi se enchendo de existe um caminho. Então nós oramos juntas ali e depois todas as visitas que eu fiz para os doentes eu falei sobre o céu. Porque naquela condição que eu vivenciei ali, Deus me deu essa palavra e ela foi muito eficaz. E essa esperança é o que nós devemos ter para fazermos o que temos que fazer, para sermos quem somos. Não devemos ter medo, não devemos fugir com vergonha quando alguém zomba de nós, não devemos dar o braço a torcer quando os princípios, os valores de Deus são distorcidos. Nós temos que nos posicionar, nós devemos praticar essas coisas. Nós devemos investir tempo para mudar o nosso coração, para mudar o nosso temperamento, para sermos moldados no nosso caráter, para agradarmos a Deus. Porque essa é a nossa condição, nós somos servos. Quando nós nos entregamos, nós nos tornamos escravos de Deus, nós nos tornamos servos de Deus. Nós precisamos entender que não somos mais de nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos. Mas o bom de tudo isso é que ser servo de Jesus traz benefícios, traz alegrias e principalmente traz o céu. Virão tempos piores. O cerco se apertará muito mais. E nós precisamos estar preparados quando esse tempo chegar para não abandonarmos a nossa fé. Eu sempre penso em Pedro. Ele amava Jesus, era apaixonado por Jesus. Ele andava com Jesus, ele viu o que Jesus fez. E ele negou Jesus 3 vezes, porque sentiu medo da perseguição. Então eu penso, se Pedro fez isso, por que eu não estou sujeito a fazer? E como é que eu não faço isso? Tendo relacionamento de dependência com Deus diário. E que esse relacionamento comece agora. Porque se você deixar para começar esse relacionamento quando chegar ao fim, e a gente nunca sabe qual é o fim, vai ser tarde talvez. Porque só conhecer a palavra não vai nos manter de pé. Nós precisamos experimentar quem é esse Deus para saber que podemos confiar nele. Porque o ser humano é assim. Então, quanto mais você experimentar esse Deus, mais você vai ter certeza de que está seguro com ele. Esta é a última bem-aventurança, o último traço de caráter que nós estudamos aqui. Relembrando tudo que nós vimos até agora sobre características de um servo, e já estamos terminando. Altruísmo, autenticidade, humildade, sinceridade, ser doador, ser perdoador, ser aquele que esquece o passado, ter uma mente renovada, mas também, através das bem-aventuranças, sermos humildes, termos fome e sede de justiça, chorarmos com os que choram, sermos mansos, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração e aguentarmos a perseguição. Imagina que tudo isso está numa grande prateleira, como uma obra de arte, está exposta no Museu de Arte, onde você admira e aprecia cada uma dessas características.
Você precisa apreciar cada uma dessas características com calma, como se estivesse mesmo no museu de arte, apreciando, para que possa internalizar o que significa cada uma delas. Esse é um quadro, é uma obra de arte que o próprio Jesus pintou, do servo dele. E nós precisamos analisar cada uma delas, perceber cada uma delas e aplicar cada uma delas em nossa vida dia a dia. E aí sim, nós vamos caminhar nesse caminho que Deus espera de nós. Será que é possível sermos assim? Será que é possível termos essas características? Será que é possível nós alcançarmos algo com essas características? Será que uma pessoa pode exercer alguma influência nesse mundo obstinado, competitivo e voluntarioso com essas características? Será que ser do jeito que Jesus espera de nós vai fazer diferença no mundo? Essa pergunta a gente vai começar a responder no próximo estudo. Porque até agora a gente viu as características. Mas nós vamos ver no próximo estudo como é ser e fazer diferença. Ok? Convido você para estar domingo que vem novamente. Mas, por enquanto, convido você a meditar sobre todas essas características de um servo de Jesus que a gente falou. Volte lá no início do estudo. Passe uma por uma. Rumine, como eu digo sempre, rumine na sua mente as características. O que está precisando trabalhar na sua vida? O que você ainda não tem? O que você tem e pode melhorar? E o que você tem e deve continuar assim? Escreva sobre isso. Peça para Deus mostrar para você, te dar uma direção. Escreva. Preciso trabalhar isso, não sou assim, não sou assado, aqui eu estou mais ou menos bem. Dê nome para essas situações que você vive. E depois você ore em cima disso que você escreveu. Você quer realmente mudança? Comece a praticar. Não só entender, mas comece a praticar. E você vai ver realmente mudanças no seu coração. Peça perdão quando você entendeu que está errado. E peça ajuda para que Deus transforme aquilo que está errado. E mantenha isso em mente para que você consiga praticar as coisas de forma diferente nas próximas oportunidades. Aí sim você vai sendo moldado segundo o coração de Deus. Antes de terminar, eu quero orar com você, para que a gente possa ter a direção do Espírito Santo e a ajuda dele, para realmente conquistarmos esse lugar especial como servos que agrada a Deus, como aqueles que fazem diferença também com tudo isso. Convido você agora a estar orando comigo, tá bom? Sobre tudo isso que a gente aprendeu até agora. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor deixou para a gente um manual sobre todas as coisas que nós podemos aprender em como te agradar. Obrigada porque está tudo muito claro, mas perdoa porque a gente muitas vezes não olha como deveria olhar, não estuda como deveria estudar, não aprende como deveria aprender. Nos perdoe porque muitas vezes a gente deixa a tua palavra de lado e vamos vivendo no automático e acabamos esquecendo que nós precisamos ser moldados dia a dia até a sua volta ou até quando a gente for. Mas obrigada porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, o Senhor exerce a longanimidade, a paciência, a tolerância, e o Senhor nunca nos abandona. Muito obrigada por isso. E neste momento eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas aqui. Todos nós que estamos participando dessa aula e sendo tocados pelo Espírito Santo, que possamos realmente fazer essa roda girar, que possamos amadurecer, que possamos buscar isso verdadeiramente do Senhor. Ajuda cada um que está assistindo agora nas suas necessidades, naquilo que o Senhor está mostrando para cada um. É muito difícil perceber a nossa realidade, é muito difícil perceber aquilo que não está certo em nós, mas capacita cada um a ter essa coragem, porque só a partir do momento em que a gente admite o nosso erro é que a gente pode ser mudado. Então nos ajuda, Pai, nessa semana a pensarmos sobre todas essas coisas que aprendemos aqui e a pensarmos que vale a pena, porque o Senhor é um Deus que promete, um Deus que cuida, um Deus que cumpre.
Em nome de Jesus eu peço, Senhor, para que possamos estar cada dia mais parecidos com o Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada, pessoal, que participou, ficou firme aí, tá bom? Mandem o link desse estudo para outras pessoas. Vamos divulgar nossa igreja, né? Nós estamos vendo que esse coronavírus vai se arrastar por um tempo ainda, esse isolamento. Agora vieram novas ordens do prefeito, né? Então, vamos continuar divulgando o Face da igreja, mandando a mensagem para outras pessoas, para que possa alcançar pessoas em outros lugares que estão fechados em sua casa, com o coração sedento. Essa é a hora, gente. Essa é a hora da gente alcançar as pessoas para Jesus, porque o coração está sedento, angustiado, temeroso. Então, manda essa mensagem, manda os cultos, manda o link para os seus amigos que não conhecem Jesus. E deixa Deus fazer o restante. Vamos ser ousados, vamos ser corajosos e vamos fazer o que nós temos que fazer para que as pessoas tenham o mesmo privilégio que a gente de ser chamados filhos de Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo e domingo que vem a gente se encontra. Lembrando do culto hoje à noite, o culto foi cancelado no estacionamento por causa do novo decreto, mas teremos o culto online novamente. Obrigada, pessoal, que está dando um like aí, jogando coraçãozinho, essa mulherada maravilhosa. Valeu! Muito bom ter vocês aqui juntos, tá bom? E vamos ficar firme aí, ser transformadas e cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. Bom almoço para todo mundo e até mais!